Irmãos, a palavra que vem avante acha-se escrita no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. E o capítulo que vem avante é o capítulo 22, e por sinal também é o último capítulo da Bíblia. 22 de Apocalipse. Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é limpo, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro.
Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, Apocalipse é o livro das revelações, as quais Deus deu ao apóstolo João de ver, de ouvir, de contemplar as coisas que Deus estava manifestando para os dias futuros. Ele teve, podemos dizer que foi agraciado por Deus, e nós também, por esta dádiva tão grande de antecipadamente ter conhecimento do plano de Deus com respeito a este mundo que nós vivemos. Já desde o tempo de Abraão, quando o Senhor anunciou e constituiu uma família que nele seria formada, Deus tem manifestado interesse em ter o homem perto de si, o povo que ele escolhera perto de si. Mas como a Irmandade conhece tudo o que sucedeu ao longo dos séculos, mas a palavra teria que se cumprir um dia, pois na verdade o que Deus queria fazer era trazer o homem para si, mas não este homem mortal, porque este homem feito à imagem e semelhança do Senhor, ele perdeu a imortalidade quando ele preferiu acreditar ou crer na palavra do adversário de Deus e descrer da palavra de Deus, crendo na palavra do adversário, descrendo da palavra do Senhor. Isto demonstrou que o mal nascera neles, tendo o desejo de serem iguais a Deus. E esta foi a condição então que gerou neles a morte, tornaram-se mortais. Mas o plano de Deus de trazer o homem para si, ele se estendeu então em fazer um homem com um corpo que não fosse mais feito do barro, da terra, mortal, porque este morreu perante Deus. Ele ficou vivo na carne, mas o homem que recebera o dom da vida de Deus, perante Deus, ele foi morto. Mas em Jesus Cristo foi ressuscitado. Por isso somos novas criaturas, que em Cristo ressuscitamos. Mas então agora, esta vida que se desenvolve em nós, que vai depois tomar um corpo para viver, que não será um tempo de 80, 100 anos aqui na terra, ou menos, ou até um pouco mais, mas será a eternidade que Adão perdeu, que não será mais numa terra comprometida por haver se tornado maldita, pois receberam o sangue de Abel quando foi morto. Então a terra, ela vai ser desfeita, como o apóstolo Pedro também descreveu. Com um estrondo, as obras serão queimadas, se desfarão. Haverá uma nova terra, um novo céu, no lugar onde habita a justiça. E nesse lugar, então, os que lá irão viver, haverão de ter um corpo para a eternidade, porque a vida é eterna. Glória ao nome do Senhor. Mas ninguém poderia imaginar como seria esse lugar. Então, o que fez o Senhor Jesus? Ele condicionou o apóstolo João para poder ver e ouvir e vê-lo como ele era agora glorificado. Porque João viu o Senhor Jesus no seu estado de glória. Bendito seja Deus. Mas ele foi condicionado a isto. Isto é, o Senhor lhe deu a graça, podemos dizer, deu a graça de sofrer uma prisão,
foi encarcerado e ali ficou entregue exclusivamente ao Senhor, nos seus pensamentos e meditações, só pensando no Senhor, que não havia outra coisa. E ali então o Senhor apareceu a ele e mostrou o que haveria de acontecer nos dias dos finais dos tempos. E essas profecias ficaram então registradas por João. E vem aqui então o tempo, irmão, dos finais delas, quando então iria aparecer a vitória final de Cristo. Porque o Senhor Jesus venceu o inferno, venceu o diabo, venceu a morte. Mas nós não vencemos. O homem, mesmo chamado por ele, não venceu. Estamos lutando e muitos perdem, muitos são vencidos pelo pecado. Então, a obra não está completa ainda. Ela vai se completar quando o número dos escolhidos se completar, isto é, todos os chamados agora estão na condição de perfeitos. Então eles irão morar num outro lugar, que Deus então, depois das vitórias de Cristo dada a João de ver, como seria no fim, cujo fim, irmão, se lá já era próximo, já era tempo curto, imaginemos depois de 2000 anos, e pelos sinais dos tempos, e pelas manifestações que ocorrem neste mundo, pelos cumprimentos das profecias de Deus e de Cristo, nós podemos perceber que a vinda ou a volta do Senhor Jesus, ela cada dia está mais perto. Bendito seja o Senhor. E que mais depressa Ele está desenvolvendo o trabalho na vida daqueles que irão habitar lá. Nós temos, pela nossa natureza humana, a necessidade de mantermos sempre uma esperança no nosso viver aqui, na nossa saúde, nos dias que nós vivemos, no nosso conforto. Não queremos ficar doentes, não queremos sofrer, não queremos ser contrariados, não queremos nada que nos angustie, nós só queremos paz, alegria, felicidade. Assim é o ser humano. Por quê? Porque ele está fundamentado aqui na terra. Mas dentro de nós se forma um outro ser, que ele não está voltado a estas coisas. Ele não está interessado no que nós, como seres humanos, estamos. O interesse dele está numa coisa além do véu, uma coisa superior, uma coisa para a eternidade. Nós somos muito frágeis. Nós só pensamos no nosso dia a dia. Santo é o Senhor. Mas aquilo que está dentro de nós, gostaria que nós, como seres humanos, pudéssemos interpretar o que ele sente. Davi conversava com a sua alma. Por que estás abatidas dentro de mim, ó minha alma? Ele procurava saber o que se passava com ela, porque ele pensava, bom, eu sou rei, não me falta nada, mas a minha alma deve ter alguma coisa que ela não está contente. Então eu quero saber. E quantas vezes que aquilo que está dentro de nós se desenvolvendo, se formando, que é de Deus, gostaria que nós contribuíssemos, que nós compreendêssemos a necessidade que tem de Deus, a necessidade que ela tem, porque Davi também dizia, como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E quantas vezes dentro de nós, este ser que se desenvolve dentro de nós, está ansioso, gostaria de encontrar o Senhor, gostaria de que Deus se manifestasse um pouquinho e se alegrasse, mas nós estamos ocupados com outras coisas, temos outras coisas mais importantes, temos nossos compromissos, nossos passatempos, nossas coisas que a gente gosta de fazer, e a alma está ali esperando, será que ele não lembra de mim? Será que ele não pensa um pouco? Quanto que eu gostaria de saber como será lá onde nós vamos morar? Quanto que eu gostaria de saber que jeito que é a cidade? Quais as virtudes que tem a cidade? Quem é que vai entrar lá? Então,
antes do Senhor falar isso aqui, mostrar para o apóstolo João, ele falou assim no verso 27 do capítulo anterior, ele disse: e não entrará nela coisa alguma que contamine, nela, naquela cidade para onde iremos. Não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Lá não tem mentiroso. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui, irmãos, merece uma consideração. Nós, como filhos de Deus, temos o dever de vez em quando fazer uma consideração, uma conferência, a ver se realmente é como quem está viajando para um lugar que ele não conhece. Então, ele tem escrito a cidade que ele vai, as referências, ele está na estrada, nunca passou por lá, mas ele fica ansioso, a pessoa fica ansiosa para ver uma placa de identificação. Mas às vezes ele vê placa que fala de velocidade, placa que diz que tem perigo na pista, placa que diz que tem subida, que tem um aclive, um declive. Mas ele está curioso para saber, será que eu estou no rumo certo? Será que eu vou chegar lá onde eu tenho o meu destino traçado? Lá uma hora ele vê uma placa e ele falou, graças a Deus, ele vai até mais devagar para ler atenciosamente se é realmente o rumo e o destino que ele está seguindo. É o que a nossa alma quer fazer de vez em quando, mas nós não damos oportunidade. Mas vamos dar essa oportunidade agora, irmãos. Aqui aquilo que está dentro de nós possa sentir que realmente estamos no rumo certo. Que nós estamos inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quer saber, irmão? Quer saber, irmã? Se o teu nome está inscrito lá? Se foi feita uma inscrição do teu nome para chegar lá e habitar lá? Se quiseres saber, põe-te em comunhão agora. Glória ao nome do Senhor. Paulo escreveu, o Espírito de Deus, junto ao nosso Espírito, confirma em nós que somos filhos de Deus. Então, quer saber se és filho de Deus e que teu nome está inscrito lá, que foi feita uma inscrição no teu nome para habitar lá. Quer saber? Então veja se o Espírito de Deus confirma no teu espírito aí dentro de você, se você é filho de Deus. Se o teu coração arder, se você sentir algo que mexa com o teu interior, considere homem feliz, mulher feliz, porque tu irás habitar na cidade santa. Glória ao nome do nosso Deus. Então ele dizia, irmãos, falava, descrevendo o que haveria de acontecer, as vitórias de Cristo sobre a besta, sobre o falso profeta, que em breves tempos haverá de se manifestar, porque os movimentos que se vê no mundo, irmãos, prescrevem que algo há de acontecer nesse mundo. Isso tudo caminha velozmente para que a palavra de Deus se cumpra. É claro que não sabemos o tempo, porque isso está nas mãos de Deus, mas o Senhor Jesus um dia criticou o pessoal lá, os fariseus. Vocês sabem conhecer a face do tempo, quando vê que o sol está, a tarde está um pouco rubro, sabe que vai haver tempestade, ou quando está assim, desta maneira, vai haver calmaria, vai ser um tempo bom. Então a face do tempo, aí vocês conhecem, olhando para cima. Vamos olhar para cima agora e conhecer um pouquinho, irmãos, como está a nossa condição com Deus. Se nós estamos fazendo parte da multidão que está inscrita, glória ao nome do Senhor, e que nós vamos morar nesse lugar, porque veja, irmãos, nunca mais nesse lugar vai haver maldição contra alguém. Aqui há maldição, irmão.
Aqui há maldição toda hora. Um maldiz o filho, outro maldiz a mulher, outro maldiz o marido e assim por diante. Maldições neste mundo é o que não falta, mas lá não haverá maldição contra ninguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos e servas irão servi-lo. Aqui nós estamos lutando para servir ao Senhor no pouquinho que nós fazemos. Por exemplo, agora, nesta atenção que tu estás dando ao Senhor, assentado aqui, ouvindo a palavra de Deus, tocaste o teu instrumento, cantaste, tocaste o órgão, trabalhaste na organização disto tudo, procuraste a comunhão, ajudar para que o culto seja oferecido a Deus de forma perfeita. Este pouquinho que estamos oferecendo está agradando a Deus, porque estamos o servindo. E quem está aí na sua casa agora, assentado no chão, assentado na cama, num sofá, num banco, numa cadeira, de pé, na esquina da rua, num lugar longe de casa, onde estiver, tu estás servindo a Deus. Então tenha certeza, o teu nome está inscrito no céu. Glória ao nome do Senhor. E nós vamos ver os seus rostos, e nas nossas testas vai estar escrito o nome do Senhor. E neste lugar não haverá noite, e não vamos necessitar de luz elétrica, nem do sol, porque o Senhor alumia, e nós vamos reinar com Ele para todo sempre. É essa a esperança da igreja, é essa a esperança do povo, pois o Senhor manda esta palavra nesta noite, e diz que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Bendito seja o Senhor. Ardente expectação, irmão, das criaturas espera a manifestação dos filhos de Deus. Hoje estamos aqui, os filhos de Deus estão aqui, reunindo-os. Nós pela fé cremos que multidões estão por aí, irmãos, nesta mesma comunhão. Se é horário lá, aqui é 7:08, pode ser meia-noite, a hora que for em outro lugar, deve ter gente que está aí ansiosa, olhando num celular ou num computador, em alguma coisa, pensando, eu também quero saber se estou inscrito, eu também quero saber se faço parte, porque eu sofro, eu padeço neste mundo, tantas aflições, tantas angústias, gostaria de saber se vale a pena sofrer o que sofro, gostaria de saber se eu estou no rumo certo, pois na tua comunhão, receba agora a virtude que passa por aqui, é um punhado de gente que está aqui recebendo, receba aí onde estiver, a presença de Deus, que agora confirma, tu és meu filho, tu és minha filha. Glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor. Dores, angústias, aflições, enfados desta vida, luto, dor por alguém que está internado em sofrimentos, são momentos, tudo passa. Daqui a pouco cada um de nós partiremos, ou partirá. Chegou a vez, vamos indo já. Mas bem-aventurado quem conferir no coração e o Espírito de Deus mover aqui dentro. Tu és meu filho, você está inscrito. Hoje, irmãos, os irmãos, se quiserem saber, a inscrição ainda está aberta. Santo é o Senhor. Se alguém quiser se inscrever, achega-te agora ao Senhor pela tua comunhão. E peça misericórdia, meu Deus, tem piedade de mim, inscreva-me também, eu quero ver a tua face. Aquilo que está dentro de mim pula, geme, espera em alguma coisa que nunca encontrei, mas agora ouvindo esta pregação, meu coração ferve. Davi dizia, meu coração ferve com palavras boas. Ferva o teu coração, ferva o coração da irmandade com a palavra de Deus, e tenhamos a certeza que ainda tem muita gente para ser inscrita
inscrita e aos inscritos, saiamos daqui hoje e de onde estivermos com a certeza que somos participantes da glória de Deus. E bendito seja o Senhor. Irmãos, quando o moço vai casar, a moça, então está chegando, o casamento está marcado, eles começam a arrumar tudo o que precisam, enxoval, ela compra o que precisa, ele também, marca o dia do casamento, acerta tudo, está tudo arrumadinho, mas não tem casa, então sai procurando casa, acharam lá um apartamento, uma casinha, então chega para a família, ó, nossa casa já arrumamos, já temos casa. Ah, então já pode casar? Não, ainda não. Mas por quê? Precisa preparar, precisa mobiliar, precisa colocar tudo que é necessário para a gente viver lá. Mas a casa já temos. Hoje o Senhor avisa pela palavra, a casa já está preparada. O embelezamento depende de nós. Quem quiser ir providenciando desde já mobília, adornos, embelezamento para a tua casa, pode ser que hoje mesmo você não vai fazer um carnê e nem usar um cartão de crédito para comprar o que precisa. Põe-te em comunhão. Pode ser que haja uma dispensação no final desta palavra e o Senhor começa a encher a tua casinha de bens. Santo é o Senhor. Casais que estão em desordem no comportamento matrimonial, mas que diante dos conselhos que Deus deu e diante da palavra estão agora pensativos. Deixe o Senhor entrar agora e mobiliar a vossa casa. Haja uma reconciliação entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, e que agora a virtude que passa por aqui entre nas casas onde tiveram um coração preparado, unam-vos no amor e na caridade, e recebam agora a mobília para a vossa casa espiritual. Se houver comunhão contigo agora, pode ser que o Senhor comece a dispensar nesta oração de agradecimento, quem sabe uma comunhão maior apareça entre nós, a glória de Deus encha o vosso coração e a tua casa seja embelezada com caridade, com as virtudes de Deus, porque estamos prestes a receber a nossa casa, que é a morada eterna nos céus. Santo é o Senhor. Irmãos, bendito seja o Senhor. Quanto mais importante são as pessoas que casam, melhor e mais embelezada é a casa. Hoje, por esta palavra, o Senhor quer embelezar a nossa casa espiritual. Quem quiser agora que a vossa casa espiritual seja aquela que te encha os olhos quando vê na tua comunhão, receba agora a presença de Deus. Deixa o Senhor formar em ti as suas virtudes, os seus dons, e nós vamos servir a Deus com alegria, enriquecidos pela sua palavra. Deus seja louvado.